Nosso culto, amém? Quem quer receber a palavra de Deus aí em nome de Jesus? Queridos, a palavra é tão prazerosa. Eu não sei você, mas eu tenho tanto prazer na palavra. Tá isso aí, Edson. E eu quero até dar uma dica para você. De como fixar mais fortemente na sua mente, no seu coração, a palavra de Deus. E são várias dicas, mas eu quero dar só uma forte dica para você fixar melhor na sua cabeça a palavra de Deus. É sempre que você lê um texto da Bíblia na tua devocional, ou um versículo bíblico, você procura escrever o que você entendeu daquele versículo. Procura entender o que você procura escrever o que você entendeu daquele versículo. E escreva, ou escreva com caneta e papel, ou digita no teu bloco de notas, no teu tablet, computador ou celular. Porque quando você faz isso, aquele texto, aquela palavra fixa melhor na tua cabeça. Hoje eu postei um texto no meu WhatsApp, Salmo 81:10, não precisa abrir. E o texto diz: eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Abram bem a boca e eu a encherei. Olha que texto poderoso, é ou não é poderoso? O que Deus está dizendo? Abram bem a boca e eu a encherei. Deus está dizendo que vai nos dar. Mas aqui nós temos o entendimento na última parte do versículo. Abram bem a boca. Note a ênfase. Ele não diz só, abra a tua boca e eu vou te alimentar. Não, ele diz, abra bem a tua boca e eu vou enchê-la. Qual é o entendimento? O entendimento é: a medida do seu desejo será a medida do que Deus lhe dará. Repito, a medida do seu desejo por Deus, a medida do seu desejo será a medida do que Deus lhe dará. Deseje-o muito e você terá muito. Deseje-o pouco e receberá pouco. Não o deseje e nada você terá. É forte ou não é o entendimento? É forte ou não é, igreja? Ou você não entendeu? É a palavra que sustenta. Coloca a tua mente para funcionar. Sempre. E coloque para funcionar na palavra de Deus. Porque o diabo quer tornar, às vezes, a nossa mente uma mente letárgica, devagar, insensível às palavras de Deus. Às vezes Deus fala, mas entra no ouvido e sai no outro. Não permita que isso aconteça na tua vida. Então, aqui tem um versículo e aqui tem um entendimento. Então, a medida do seu desejo será a medida do que Deus lhe dará. Ou seja, quanto mais você deseja Deus, mais você vai receber dele, presença dele e bênçãos diversas. Se você recebe pouco, se você deseja pouco, vai receber pouco. Se você não deseja Deus, nada você receberá dele. Então esse entendimento fica fixado em nosso coração de maneira mais clara. E isso alimenta. Isso é comida de verdade. Isso motiva de verdade. Porque quando eu leio um versículo desse, e quando eu tenho esse entendimento na minha mente, no meu coração, eu fico lembrando. Jesus, ele não apenas era admirável, e não apenas era admirado por explicar a palavra, mas ele era admirado por explicar de maneira bem clara. Ele era muito claro no que ele ensinava. Por isso que ele usava muitas parábolas, ou seja, histórias ilustrativas. Porque uma das maiores virtudes de um pregador não é apenas pregar a palavra, não é apenas explicar o que está ali, mas é
explicar de maneira clara. De maneira clara, para que o povo entenda. Então, Deus espera que entendamos de maneira clara a sua palavra, de maneira límpida a sua palavra. Tá ok, querido? Então, isso aqui é só um comentário antes da palavra. Vamos agora para a palavra de Deus. Hoje, a palavra de Deus tem um tema. O nosso tema é princípios de Deus versus princípios do mundo, pelos quais ou por quais você vive. Pelos quais ou por quais? Ou os dois estão certos, Maelton? Os dois estão certos, né? Princípios, diga assim, princípios do mundo e princípios de Deus. Coloca a mão no coração aqui e diga assim, ó, por quais eu estou vivendo. Para continuar, primeiro vamos entender o que é princípio. De uma maneira bem simples e clara, um princípio, ele é uma base. E um princípio, ele é como uma bússola. Uma base sustenta e a bússola dá direção. Diga, sustentação e direção. Diga, sustentação e direção. Nós precisamos, para vivermos bem e chegarmos no lugar certo, precisamos de firmeza e de direção correta. Firmeza, direção correta. Firmeza, direção correta. Firmeza, direção correta. Eu posso até ter uma direção correta, mas se eu não tiver firmeza, eu posso me desviar. Sim ou não? Sim ou não, gente? Eu quero que vocês participem, meu povo, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu sei que o fogo daqui é assim meio. Por isso que o pregador vem falar muito, né? Porque o fogo está pegando e tudo mais e tal. Mas o desejo de todo pregador é que o fogo que está aqui chegue aí. É que o fogo que está aqui chegue aí. Amém? Em nome de Jesus. Eu sei que às vezes, não, pastor, fique tranquilo, nós estamos entendendo. Mas às vezes a gente quer que você participe. Glória a Deus. Glória a Deus. Fique tranquilo, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos lá. Então, os princípios, eles são base e são direção. Então, os princípios, eles vão me dar segurança e direção correta. E é disso que nós precisamos. Porque a vida é muito séria para ser levada na brincadeira. A vida é muito séria para ser levada na brincadeira. Então, se eu quero levar a vida a sério, eu tenho que decidir viver por princípios. Mas os princípios de Deus. Porque só existem dois tipos de princípios. Só existem dois tipos de princípios: os princípios de Deus e os princípios do mundo. Nós só podemos viver pelos princípios de Deus ou pelos princípios do mundo. Ou nós vamos ter como base e direção na nossa vida a palavra de Deus, ou nós vamos ter como base e direção para a nossa vida o que o mundo ensina. Então, princípio é isso. Não esqueça, princípio é isso. Princípio é base e direção. Ok? Desenvolvendo. Eu vou dar para vocês aqui 6 exemplos de princípios de Deus, 6 exemplos de princípios do mundo. 6 exemplos de princípios de Deus, 6 exemplos de princípios do mundo. Ao ouvir isso aqui, você vai se autoanalisar e você vai ver por quais você vive. Faça uma reflexão e seja sincero com você. E vai respondendo, você responde para você ver à medida que a gente for falando. Então, primeiramente, eu vou começar com os princípios de Deus. Princípio de Deus. O primeiro princípio é
é o amor ágape. Eu sei que tem 3 tipos de amor: é o amor ágape, o amor filéu e o eros. Mas eu não vou falar do eros e nem do filéu, vou falar do amor ágape, porque o amor ágape é um princípio de Deus. E que amor é esse? É o amor que ele não espera nada em troca. É um amor que ele é exercido e que ele é vivido pelo outro sem esperar nada em troca. Amor ágape é um amor incondicional. Esse é um princípio, é o primeiro princípio que eu quero falar para vocês, um princípio de Deus. E este foi o amor com que ele nos amou. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A ênfase no final de mesmo sendo pecadores, mesmo assim Deus enviou o seu filho para morrer por nós, indica o que? Nós não merecíamos. Indica o que? Que Deus não esperava nada em troca. É lógico que Ele quer que a gente creia, que a gente creia, mas Ele fez antes. Ele provou. Foi um amor incondicional. Então, o amor ágape, que é o amor incondicional, é eu amar alguém sem esperar nada em troca, inclusive dos inimigos. A gente suspira às vezes, né? Quando fala de amar os inimigos, a gente suspira. É fácil amar inimigo? A gente suspira, né? Eu dei 2 suspiros aqui. Eu não tenho inimigos, assim eu não sei. Refletido assim, né? Mas tem gente que faz o mal pra gente. Quem aqui já sofreu o mal de alguém? E aí, você ficou com raiva dela? Sim ou não? Sim. Mas Deus diz para a gente amar essa pessoa. Eita, rapaz. Porém, nós só vamos conseguir amar se tivermos agindo em nós o amor ágape. Se decidirmos viver por este princípio, o amor ágape. Esse é o primeiro princípio. Segundo princípio de Deus: humildade. Humildade. Maior é aquele que serve, já disse Jesus. O reconhecimento de que dependemos de algo maior que nós mesmos. Humildade é um reconhecimento de que dependemos de algo maior do que nós mesmos. É nos colocarmos embaixo. Eu preciso e me comporto de maneira humilde, porque sei que preciso. O contrário da humildade é a arrogância. E o arrogante, mesmo olhando tal situação, e mesmo olhando alguém, e mesmo entendendo que precisa daquele alguém, ele não dá o braço a torcer. Por quê? Porque não é humilde. Humildade é se colocar embaixo. Humildade vem de se humilhar. Humilhar se fala de uma posição inferior. Então, a humildade é um princípio de Deus. Deus quer que sejamos humildes. Deus quer que olhemos para os outros de maneira que nós podemos servir. Eu posso servir. Não é ajudar para se engrandecer, é servir com amor. Somente os humildes servem com amor. Diga ao seu irmão: somente os humildes servem com amor. E isso é um princípio de Deus. Nós estamos vivendo por isso. Terceiro princípio: justiça. São 2 aqui, justiça e verdade. Colocando os 2 aqui juntos. Terceiro princípio: justiça e verdade. Agir com integridade, mesmo quando ninguém está olhando, e priorizar o que é correto sobre o que é conveniente. Repito:
Justiça e verdade fala de agir com integridade, mesmo quando ninguém está olhando. E também priorizar o que é correto sobre o que é conveniente. Priorizar o que é correto, fazer o que é certo. Justiça e verdade. Isso são princípios de Deus. Se você vive e decide viver, eu vou ser justo e eu vou falar a verdade. Isso dá base para a tua vida. Porque a frase do mundo já diz o quê? A mentira tem perna curta. O mentiroso não tem base sólida e nem firme. Uma hora ele vai deslizar, porque a mentira, a qualquer momento, ela pode ser descoberta. A verdade não, meu irmão. A verdade é uma base segura. E fazer o que é certo, que é a justiça, também é uma base segura. E isso vai dar direção correta para nós. Então aqui são princípios de Deus. Quarto princípio, perdão. É outro princípio de Deus, perdão. Perdão é liberar a ofensa para curar a si mesmo e ao próximo, em vez de buscar vingança. Perdão é liberar a ofensa para curar a si mesmo e ao próximo, em vez de buscar vingança. Perdão. No mundo, o perdão está escasso. O que existe no mundo é a vingança. Ele vai me pagar. A vingança é um prato que se come, deixa ele. A vingança é um princípio do mundo. O perdão é um princípio de Deus. E o interessante é que quando você perdoa, você se mantém saudável. Você mantém o teu coração saudável. E também a pessoa perdoada vai se sentir bem, sabendo que você perdoou ela. Então, o perdão traz cura para você e cura para o teu próximo. Isso é um princípio de Deus. Quinto princípio, contentamento. Quinto princípio de Deus, contentamento. Deus quer que sejamos contentes. Contentamento é encontrar paz e gratidão no que se tem, entendendo que a felicidade não vem do acúmulo de bens. Contentamento é um princípio de Deus. Vou repetir. O que é contentamento? Encontrar paz e gratidão no que se tem, entendendo que a felicidade não vem do acúmulo de bens. Deus quer que sejamos contentes. Tem alguém contente aí? O contentamento é algo tão bom, gente. É algo tão bom, é tão suave, é tão refrescante, traz tanta paz. Contente-se com o que você tem, querido. Não viva se matando para ter o que você não pode ter, se matando para ter o que o teu vizinho tem, o que o teu amigo tem. Eu tenho que comprar uma roupa igual, eu tenho que comprar um carro igual, eu tenho que comprar uma casa igual, eu tenho que comprar um celular igual, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo e tal. Isso é tortura, isso é agonia. Contentamento é um princípio de Deus. E o sexto e último princípio também são duas coisas, dois sinônimos, né? Fé e confiança. Outro princípio de Deus, fé e confiança. O que é fé e confiança? Descansar na providência divina, em vez de se desesperar com o controle das situações. É um conceito bem simples, bem resumido. Mais uma vez, fé e confiança fala de descansar na providência divina. O que é descansar na providência divina? É você descansar naquilo que Deus vai prover para você. É você pensar em Deus, pedir a Ele o que você precisa e confiar nele. Descansa.
Isso é fé e confiança. Isso traz para você tranquilidade. Mas quando, ao contrário de você ter fé e confiança, você começa e você vive para controlar, você começa a querer controlar a tua vida como um todo, controlar isso e aquilo, controlar isso e aquilo, sempre com medo de perder, sempre com medo de perder, isso não vai trazer para você descanso, não vai trazer paz. Então, fé e confiança é um princípio de Deus. Então, eu estou dando aqui só alguns exemplos, 6 exemplos de princípios de Deus. Repetindo: primeiro, amor ágape. Segundo, humildade. Terceiro, justiça e verdade. Quarto, perdão. Quinto, contentamento. Sexto, fé e confiança. Aqui são só exemplos, 6 exemplos de princípios de Deus. Reflita com você mesmo. Você tem vivido por esses princípios? Você tem trazido esses princípios para a tua vida? E tem colocado eles como base na sua vida? E tem usado eles como bússola, como direção para a tua vida? Deus quer que você viva por esses princípios. Deus quer. Agora, princípios do mundo. No que o mundo crê e o que o mundo ensina? No que o mundo se baseia, se firma, e no que ele se norteia, ok? 6 princípios do mundo. Primeiro, egocentrismo. Quem não vive pelos princípios de Deus, vive por esses princípios aqui, ó. E o primeiro, egocentrismo. O que é o egocentrismo? É a busca pelo prazer próprio, conforto e satisfação pessoal acima de tudo. Você vê isso lá no mundo? Você vê isso no mundo? Nós vemos muito. É a busca pelo prazer próprio, pelo conforto e pela satisfação pessoal. Mas não apenas somente assim. Eles vivem por isso a qualquer custo. Eles querem isso acima de qualquer coisa. Egocentrismo. Porque nos últimos dias, Timóteo, os homens serão egoístas. Isso é um princípio do mundo. Segundo princípio do mundo, orgulho e status. 2 sinônimos: orgulho e status. O que é isso? É a valorização da imagem, do poder e da posição social como medida de sucesso. Orgulho e status. Mais uma vez, valorização da imagem, valorização do poder, valorização da posição social como medida de sucesso. Quanto mais poder, mais sucesso eu tenho. Quanto mais bonito e famoso e conhecido, mais poder eu tenho. E isso vai me consumindo. Isso não é base confiável. Não seja orgulhoso, não viva pelo status, querido. Tem gente que morre por uma foto no Instagram, por um comentário não sei aonde e tudo mais, nas redes sociais. Fuja disso, não viva por esses princípios. 4º princípio, materialismo. Materialismo é a crença, presta atenção, é a crença, materialismo é a crença de que a felicidade e a segurança dependem da posse de bens materiais e de riqueza. Você vê isso no mundo, querido? Você vê isso no mundo? Gente materialista? Gente que vive só para ganhar dinheiro? Gente que vive só para enriquecer? Gente que vive só para ostentar? É muito chato você estar perto de alguém que toda hora: olha o que eu comprei, olha o que eu comprei, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso mais lá, e não sei o que e tal. Você percebe que ela não está alegre naturalmente, ela quer te mostrar o que ela tem. E você percebe, materialismo é um princípio do mundo, não é um princípio de Deus. Não viva por isso. 5º princípio do mundo, 2 palavras sinônimas: competição e comparação. Competição e comparação, competição e comparação, competição e comparação. Eu sempre digo, não se compare com ninguém. Porque quando você se compara com alguém, das duas uma:
Ou você vai se achar maior do que ela, ou vai se achar menor do que ela. E se você se achar maior do que ela, você pode querer se engrandecer. E se você se achar menor que ela, você pode querer se entristecer e ficar se vitimizando. Não se compare não, querido. Comparação e competição. Isso é a necessidade de ser melhor que o outro para se sentir validado. Competição e comparação. Competição e comparação. O resumo é bem claro. Competição e comparação fala da necessidade de ser melhor que o outro para ser ou para se sentir validado. Não viva se competindo e se comparando. Quem vive assim é do mundo. Isso é um princípio do mundo, deixa isso para lá. E o último princípio, relativismo moral. O que é isso? É a ideia de que a verdade é subjetiva e depende do que é útil ou prazeroso para o indivíduo no momento. Mais uma vez, relativismo moral é o que? É a ideia de que a verdade é subjetiva e depende do que é útil ou prazeroso para o indivíduo no momento. No momento, algo passageiro. Não tem a ver. Não, querido, não tem a ver, ou é ou não é. Não é conveniência do momento, ou é ou não é. Os princípios de Deus são bem estabelecidos. Não é que tem a ver, ou é ou não é. Não, isso aqui não tem, não. A palavra de Deus é isso aqui. Então, isso aqui são princípios do mundo. Não viva pelos princípios do mundo. Responda para você. Então, se você vive por esses princípios, eu te digo, saia deles, abandone eles, abandonando o mundo. Abandone. Por quê? Desenvolvendo aqui, ó. 1 João 2, do 15 ao 17, vai dizer assim, ó: não amem o mundo, nem o que nele há. Preste atenção, eu citei 6 princípios do mundo. E o texto aqui está dizendo: não amem o mundo, nem o que nele há. Abandone esses princípios. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você ama esses princípios, abandone, porque se você amar, o amor de Deus não está em você. Pois tudo que há no mundo, como o desejo da carne, os desejos dos olhos e a arrogância da vida, não vem do Pai, mas do mundo. O mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanece. Abandone os princípios do mundo. Saia do mundo. Os princípios do mundo não têm fundamento. Eles não te dão o rumo certo. Saia disso. Outro texto a respeito do mundo, Tiago 4,4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Quer amar esses princípios do mundo? Quer amar esses princípios que eu citei? Pois você é inimigo de Deus. Não ame esses princípios. Não ame esses princípios. Abandone eles. Não se relacione com eles. Não pratique eles na tua vida. Porque se você mantiver um relacionamento com esses princípios, você é inimigo de Deus. Olha só a força dessa expressão: inimigos de Deus. Outro versículo, João 14, 17 e 19. João 14, 17 e 19. O Espírito da verdade. Ponto. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Olha só, o Espírito da verdade. Ponto. O mundo não pode recebê-lo. O mundo não pode receber o Espírito da verdade. O Espírito está com E maiúsculo. Está com E maiúsculo. Esse é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, o mundo não pode recebê-lo.
Ou seja, aqueles que vivem por esses princípios mundanos não podem receber o Espírito da verdade, que é Deus. Não pode no sentido de capacidade, é impossível. Alguém que vive pelos princípios do mundo que eu citei aqui, é impossível eles receberem o Espírito de Deus em si. É impossível. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Jesus disse para o discípulo dele: o mundo não pode receber o Espírito da verdade, mas vocês já o conhecem. Vocês já têm esse Espírito. Por que que os discípulos de Jesus tinham já esse Espírito? Porque eles tinham Deus já dentro de si. Sabe por quê? Porque abandonaram o mundo. Jesus está lá no barco de Pedro ensinando. Quando ele termina de ensinar, ele opera um milagre ali, que é aquela pesca maravilhosa. E depois ele diz o quê? A partir de hoje vocês não serão mais pescadores de peixes, um exemplo, né? Mas pescadores de homens. E a Bíblia diz o quê? E eles, arrastando as suas redes, deixaram elas para seguir a Jesus. Tem expressão e versão que fala: e deixaram tudo e o seguiram. E deixaram tudo e o seguiram. Quando você deixa o mundo e os seus princípios para seguir a Jesus, você recebe o Espírito da verdade. Você recebe Deus dentro de você. Deus quer morar dentro de você. Saiba disso. Saia do mundo. Saia do mundo. E o 19 diz assim, dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Olha que poderoso. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. O mundo aqui não está falando do sistema. O mundo aqui não está falando apenas do planeta Terra, do universo. O mundo está falando aqui dos seres humanos. O mundo não me verá mais. Ele estava falando que ele seria elevado ao céu, voltaria para o céu. Mas ele diz o quê? O mundo não vai me ver, mas vocês me verão. Saia do mundo. Quer ver Deus? Saia do mundo. Quer ver Deus? Abandone os princípios do mundo. Decida viver pelos princípios de Deus. E o último texto que eu quero ler com vocês, 2 Coríntios 6,17. O versículo vai dizer assim: portanto, o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se, não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Olha aqui, claro, que direto. Saiam do meio deles e separem-se, não toquem em coisas impuras, e o que vai acontecer? E eu os receberei. Diga aleluia. E eu os receberei. Abandone a idolatria, abandone a impureza, abandone a mentira, e Deus vai te receber. Abandone, como eu falei aqui, o egocentrismo, abandone o orgulho, o status, abandone o materialismo, abandone a competição e a comparação, abandone o ego. Eu nem falei do último aqui. O último princípio aqui, era imediatismo. Eu pulei esse aqui. Princípio do mundo, imediatismo, ou seja, o foco total no presente visível, ignorando as consequências eternas ou a longo prazo das ações. Abandone essas coisas. Saia do meio das pessoas que vivem por isso, e Deus vai te receber, querido. Princípios de Deus e princípios do mundo pelos quais você vive. Decida viver, para fechar, pelo amor ágape, ou seja, decida viver amando incondicionalmente as pessoas. Não é fácil, querido. É muito fácil você praticar e viver os princípios do mundo, é muito fácil. Agora, os princípios de Deus já é mais difícil. Mas eu te digo uma coisa: as coisas boas, elas são caras, são difíceis.
sei os preços de carro hoje, mas com 50 mil reais, tu compra um carro básico. Com 50 mil reais você compra um carro novo hoje? Com 100 mil reais tu compra um carro novo. Tu compra um carro popular. Mas você não compra um SW4. Tem que ter 550 mil. Então, presta atenção. Os princípios de Deus são preciosos, são caros e necessitam de grande esforço. Mas é isso que vale a pena. Viva pelo amor ágape, viva pela humildade, viva pela justiça e verdade, viva pelo perdão, viva pelo contentamento, viva pela fé e confiança. Viva por esses princípios. Deus estará contigo. Para viver esses princípios, você vai precisar de Deus. E Ele quer ajudar você. Ele vai estender a mão para você. Ele quer estar contigo. Porque enquanto o diabo impulsiona para viver os princípios do mundo, Deus, Ele te atrai para viver os princípios dEle. Ele vai te arrancar da tua natureza terrena, para que você viva acima da média, para que você não viva se entregando aos prazeres da carne. O que vai te chamar a atenção, quando você se entregar e se render ao Senhor, sair do mundo, o que vai te chamar a atenção é a oração, é a Bíblia, é a adoração. São essas coisas que vão nortear a tua vida, são essas coisas que vão servir de base para a tua vida. É isso que tu vai valorizar, e é isso que vale a pena. Você não se arrepende de orar. Você não se arrepende de orar. Hoje nós levantamos 3 da manhã para subir o monte. Eu chamei a liderança para subir o monte hoje, buscar a Deus ali no monte. 3 da manhã. Eu fui dormir 11h40, acordei 3 da manhã. Na hora que eu abri os olhos, porque eu disse assim para o pessoal: gente, se chover a gente não vai, se chover a gente vai, certo? Né? Se chover a gente não vai, se chover a gente não vai, nós iremos se não chover, pronto. Então fiquem atentos no WhatsApp. Aí meu amigo, sono, aí a primeira coisa que eu fiz foi tirar a cortina assim da janela, olhar, o céu está estrelado, né? Mas para me sair da cama ali, eu acordei 3 horas, aí eu botei para 3h10 o despertador, mais 10 minutos. Mas acordamos, preparamos nosso café, levantamos, fomos para o monte. Gente do céu, que experiência espetacular. Eu não me arrependi de ter acordado 3 da manhã para orar em cima do monte. Agora eu te digo uma coisa: quem passou a noite bebendo cachaça, chegou em casa sem nenhum centavo no bolso, todo arrebentado, a mulher largando cabo de vassoura na cabeça dele, está arrependido. Ele diz assim: rapaz, não vou mais viver por isso não, rapaz, eu vou abandonar isso. Arrependido, morto de arrependido. Mas no outro dia está fazendo de novo. Por quê? Porque o diabo ainda está acorrentando ele. Então o que você tem que fazer? Saia do mundo para viver para Deus. Deus vai te ajudar, meu irmão. Deus vai te ajudar. Diga para o teu irmão: Deus vai te ajudar. Saia do meio do mundo, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor então, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé nessa hora. Glória a Deus. O pessoal vai ficar só no fundo musical mesmo, tá bom? Vai ficar só no fundo musical, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu queria que você colocasse uma de suas mãos no seu coração, relembrando o significado da palavra princípio. Princípio é base, princípio é direção. Os princípios de Deus nos dão base firme e segura. Princípios de Deus nos dão a direção certa. Se você decidir viver pelos princípios de Deus, você estará seguro e você chegará no lugar certo. Viveu ou decidiu viver pelos princípios do mundo, você vai viver inseguro
desconfiado e vai se arrepender no final, porque vai chegar no lugar errado. Abandone hoje os princípios do mundo para viver os princípios de Deus. Ele vai entrar no teu coração, vai mudar a tua vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Espírito Santo. Obrigado por essa palavra clara, Senhor. Eu espero que cada um tenha compreendido ela. Ela foi clara, foi pontuada, Senhor. E eu te peço agora, meu Deus, que o teu Espírito complete o que foi ministrado, meu Deus, convencendo. Porque é o Senhor que convence, Senhor. É o Senhor que convence. É o Senhor que fala. Eu sei que muitos, meu Deus, estão comparando agora a sua vida no mundo e a possível vida com Deus. Eles estão olhando para um lado e olhando para o outro. Eu te peço, conversa com eles, Senhor. Conversa com eles nesse momento. Diga para eles, Espírito Santo, que é melhor eles saírem do mundo o mais rápido possível para viver para ti, vivendo aquilo que o Senhor tem para eles. Pois fazendo isso, meu Deus, eles estarão seguros e eles chegarão no lugar certo. Convence eles, meu Pai. Diga algo a mais para eles também, eu te peço, Senhor. Diga para eles que eles são amados do Senhor. Diga para eles, te peço mais, Senhor. Abraça eles nessa hora. Abraça eles nessa hora, Espírito Santo. Que eles se sintam nesta hora amados, que eles se sintam seguros, pois estão na tua presença. Mostra para eles, meu Deus, um pouco da tua luz, um pouco do teu brilho, Pai. Mostra para eles, meu Pai, quem tu és, em nome de Jesus. Meu Deus, que o inimigo não os vença hoje, que o inimigo não alcance vantagem na mente deles, convencendo eles a permanecerem como estão. Não. O Senhor Jesus foi enviado para pregar. O Senhor foi enviado para pregar as boas novas do reino de Deus. E as boas novas do reino de Deus é o perdão de pecados, meu Pai, e o livramento da condenação eterna. E o Senhor pregou isso, meu Pai. Isso tem sido pregado até hoje. Eu criei nessa mensagem, Senhor. Eu acreditei nela, meu Deus, e a minha vida foi transformada. Eu me transformei. Eu não sou mais o mesmo. Eu não sou mais o mesmo. E não existe mais lugar para mim no mundo. Não existe lugar para mim no mundo. Não existe mais um lugar aonde eu vou ancorar lá no mundo. Não existe um lugar para onde eu vou voltar lá no mundo. Não existe isso, Pai. Porque eu estou no Senhor. E em Ti vou permanecer até o fim. Meu Deus, fala para eles também isso, Pai. Nessa noite, meu Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Amém. Aplaudo o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus.